alunos do 4º ano, eu sou o professor Jefferson. Vou trabalhar com vocês hoje a disciplina de História. A disciplina de História vai ter o conteúdo dos indígenas e o uso da terra. Isso começa na página 249. Sendo que nós vamos estar... Que relação é essa, desculpa, que os indígenas têm com a natureza? Nós sabemos que os índios têm uma relação muito espiritual com a natureza. Eles acreditam que tudo que existe na natureza, existe um Deus que fez tudo aquilo para eles. Correto? Essa é a relação que eles têm com a natureza. Uma relação além do dia a dia, do cotidiano, eles também têm essa relação espiritual com a natureza. E isso implica muito na religiosidade indígena. Está na página 252 e 253, lá do livro. Que nós vamos ver que é justamente isso. Que os indígenas, eles tratam a natureza como um ser mitológico, um ser, digamos, um tipo de Deus para eles. E eles acreditam em vários deuses. Então eles são um povo politeísta, acreditam mais de um Deus. Então essa relação que eles têm com a natureza é a mesma coisa que se fosse a religião para eles. E logo em seguida, tudo isso que nós vimos, a relação deles com a natureza, com a religião, isso afeta também na moradia deles. Porque se vocês forem ver na página 255 e 256, lá tem dois exemplos de tribos indígenas, os Chavantes e o Munduruku. Um principal dele é o meio da pesca, o Munduruku, que é justamente feito próximo ao rio, e a estrutura é diferente dos outros. Lembrem, olha, que vocês podem analisar, é na linha vertical, tanto a oca de um lado como do outro. Já os Chavantes não, tem aquele meio círculo. Então é justamente isso que tem as diferenças, né? Cada povo tem a sua maneira habitual, como nós também temos nossos gostos, gostamos ou não de alguma coisa. Então todos os índios também são assim. E os Chavantes, desculpa, eles têm essa forma justamente pensando nas festas deles, nas solenidades religiosas deles. Na página 256 tem o Bororó e os Yanomamis. Justamente, ó, dois tipos também de moradia, completamente diferentes uma da outra. Yanomamis, ele é uma oca, sendo que tem uma abertura central. Já o Bororó não, tem a casa do pajé no meio e ao redor tem o círculo das outras moradias dos outros indígenas. Então tudo isso eles fazem pensando na natureza. Por quê? Porque através desse formato que eles têm, a moradia deles é que eles vão fazer as festas em oferecimento a algum deus. Na época do plantio, vão lá agradecer ao Deus que eles acreditam que vai fazer com que ele tenha uma boa colheita. Entenderam? Então tudo isso, a moradia deles é feita pensando nisso também. Aí seguindo, nós temos o dia a dia na aldeia, na página 258. Lá é dividido nas classes sociais por cada indivíduo. As mulheres, elas são responsáveis pela roça. Os homens realizam a caça e a pesca. O pajé é o líder espiritual da aldeia e ele que detém do conhecimento medicinal para todos também. Nós temos que as crianças, além de brincar, que elas vivem a infância delas também do jeito delas, mas elas acompanham também os pais em algumas atividades diárias, sejam na roça, na pesca ou na caça. E o chefe, Kayapó, que é o líder. Nós estamos falando isso dos indígenas, vamos ver, dos Kayapós, tá? Isso é uma rotina dos Kayapós. E o chefe Kayapó, que é o líder responsável por tomar todas as principais decisões da tribo. Então, o dia a dia deles é sempre muito cheio, né? As mulheres saem cedo para a roça, os homens vão caçar e pescar, o pajé, ele é o líder espiritual, então ele fica lá, ele é o mais velho, então ele fica lá dando os conselhos também, e as crianças vão brincar, quando não, saem também para fazer atividades diárias com os pais, ok? E falando nas crianças, nós também temos as brincadeiras indígenas. E são brincadeiras que também nós conhecemos, que é a brincadeira da peteca, do peão e o do barbante. Então são 3 brincadeiras lá que têm origem indígena e nós conhecemos hoje em dia. Então esse é o dia a dia dos índios Kayapós. Isso está na página 260. Lembrando que tem atividades na página 249, 251, 254, 257, 259 e 260. E tem uma leitura complementar com atividade na página 261. Então era isso que eu tinha que passar para vocês.
a vida dos indígenas. Obrigado, fiquem bem e lavem as mãos.